Agora vamos trazer um destaque de segurança pública, porque investigações da Polícia Federal revelaram que um roubo na casa de R$1 milhão acabou gerando um atrito e insatisfação dentro da facção criminosa PCC. As apurações apontam que a facção planejou, organizou e financiou um mega assalto em um carro forte em abril do ano passado. Programa Os Pingos nos Is, só recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Destaque de segurança pública, um roubo que gerou R$1 milhão para o PCC, mas que acabou se tornando alvo de muitas discussões. Isso aconteceu no ano passado, mas acabou trazendo uma reflexão para os cabeças do PCC. Isso porque eles investiram muito dinheiro nessa ação criminosa e acabaram não conseguindo a reversão daquilo que foi investido. A facção acabou planejando um mega assalto a um carro forte em abril do ano passado no interior do Mato Grosso e acabou resultando em um prejuízo para os criminosos. Esse roubo foi considerado um fracasso. O PCC investiu R$3,5 milhões e 18 faccionados morreram em confrontos com a polícia. De acordo com os agentes da PF, a intenção era levar R$30 milhões da empresa de valores. Tanto o roubo a carros fortes quanto a agências bancárias de pequenas cidades, praticados por bandidos do chamado Novo Cangaço, são práticas comandadas pelo PCC para levantar recursos financeiros em situações de crise, principalmente quando a facção sofre prejuízos financeiros com a apreensão de cargas de drogas e também operações. Beraldo, essa notícia eu acho que reforça uma tese que você já defendeu em várias ocasiões, que é a profissionalização do PCC nas suas muitas atividades. Aquela ideia de que meia dúzia de integrantes da facção pegam ali 6 revólveres 38 com a numeração raspada e eles vão de forma atabalhoada assaltar um banco ou roubar uma carga, um carro forte, esquece. Amarrando uma camiseta no rosto, esquece. Não é nada disso. Está muito mais para um treinamento da SWAT com equipamentos de ponta, né? Metralhadoras, rifles, carros blindados, roupas especiais, porque olha a quantidade de dinheiro que eles investiram. R$3,5 milhões, Beraldo. Eles tinham o objetivo de conseguir roubar R$30 milhões. Enfim, a ação não deu certo, 18 faccionados morreram e eles conseguiram somente R$1 milhão nessa ação. Beraldo? Os outros que não morreram devem ter sido eliminados depois pela própria facção, aí por terem calculado mal um conceito que grandes empresas e investidores usam, que é o risco versus o retorno. Alguém calculou mal. E o PCC é uma organização tão complexa, porque com o volume de faturamento que tem, todos os seus desafios logísticos para movimentar a droga que vai passa pelo Brasil, né, na verdade, vem da Colômbia, da Bolívia, passa pelo Brasil e a partir do Brasil vai para os Estados Unidos e Europa, exige uma administração extremamente profissional. E quando se planeja esse tipo de ação, e certamente isso é algo cotidiano, deve ter lá um escritório na Faria Lima do crime só para fazer esse tipo de planejamento. Quantas armas eles vão ter que alugar, que isso já é um outro negócio, uma outra unidade de negócios, aonde que eles vão fazer, quantos homens eles vão usar, qual é o potencial de retorno que essa operação pode trazer. E quando isso dá errado, aí é um problema. E geralmente, quando dá problema, quando alguém erra o cálculo, quando alguém gera prejuízo para a facção criminosa, paga com a própria vida. Porque aí o próximo que for lá propor algum tipo de ação, só vai propor essa ação se tiver realmente convicção de que ela será bem sucedida. Agora, esse nível de profissionalização do PCC, Caniato, me chama muita atenção. Hoje ainda eu estava lendo uma notícia do site O Bastidor, dizendo que empresas investigadas por pertencerem à facção PCC, que atuam no setor de combustível, estão entrando com pedido, ou já entraram com pedido de recuperação judicial. Olha que louco, olha a sofisticação, recuperação judicial de empresas
investigadas por ligação com o PCC. E o pior, bancada de advogados estreladas, custando milhões de reais para defenderem o cliente. Então, realmente, eles ultrapassaram o patamar dessa que você descreveu, Caniato, dessa quadrilha que ficava com 38 assaltando na oportunidade. Eles devem estar atuando até com drone, com visão noturna, reconhecimento térmico. Daqui a pouco, se bobear, vão estar concorrendo com a Starlink aí, lançando satélite pelo espaço. Pois é, e é muito curioso, no mínimo, que devem ter departamentos específicos, como disse o Cristiano Beraldo, para fazer o planejamento, listar os equipamentos que serão necessários, a quantidade de carros, quantos homens serão empregados para aquela ação. Dávila, claro que, felizmente, essa ação não deu certo, muitos foram eliminados, morreram em confronto com a polícia, não conseguiram levantar o dinheiro que eles tinham por objetivo. O delegado Palumbo já, por diversas ocasiões, levantou aqui a informação. Não é o core business principal, né, do PCC realizar esse tipo de atividade por conta do risco de fracassar, não dar certo. É difícil, mas eles fazem isso, é uma medida extrema para conseguir levantar dinheiro rapidamente, porque eles acabam fazendo uma encomenda, sei lá, de cocaína de algum cartel colombiano, mexicano, a droga chega aqui, por alguma razão a polícia acaba apreendendo essa droga, mas eles precisam pagar o cartel internacional e por isso que eles acabam optando em roubar bancos e também carros fortes. Dávila. Caniato, mas é bom lembrar que esse foi um dos últimos episódios de assalto a carro forte, né? Porque o que acontece é que a polícia veio se estruturando cada vez melhor, com inteligência, com utilização de força, para coibir esse tipo de crime. Então, carro forte parecia, assim, um crime muito fácil, de dinheiro fácil no passado. Isso foi se tornando cada vez mais difícil e essa operação aí cristaliza a dificuldade de se conseguir obter esse dinheiro tão fácil. E a partir de então, o número de assaltos a carro forte caiu bastante, né? Por isso, esse ano praticamente nós demos duas matérias aqui de tentativa de assalto a carro forte, isso caiu bastante. Então, e o crime muda. O crime, quando vê que o Estado está muito bom em combater aquele tipo de crime, é o que o Beraldo sempre menciona. O retorno sobre o investimento se torna inviável e aí é melhor você mudar de ramo e muda rapidamente. Hoje, nós sabemos que a grande atividade do PCC é o tráfico de drogas, é isso que está gerando muito dinheiro. E apesar de muitas vezes apreender droga, a quantidade é tão grande que eu tenho certeza que a conta corrente com os cartéis fala assim, tudo bem, perdeu nessa aí, você vai pagar no próximo carregamento, você paga o dobro e tal. E tem a questão do contrabando de armas também, que é outro grande negócio. Então, os dois grandes negócios hoje são esses. E o PCC saiu dessa história de carro forte porque viu que isso se tornou cada vez mais difícil e até inviável, como foi o prejuízo que tomaram nessa operação. O fato é que, para combater o tráfico de drogas, aí sim nós precisamos sempre um plano estratégico de país para vigiar melhor as nossas fronteiras, para combater isso na entrada das fronteiras. Porque uma vez isso dentro do país, fica muito difícil para parar esse contrabando gigantesco que hoje representa quase 80% do mercado de cocaína, passa pelo Brasil. E esse é um mercado lucrativo, que continua a ser lucrativo e ainda nós não conseguimos desmantelar com o mesmo sucesso que foi o caso do roubo, do assalto a carro forte. Sem dúvida alguma. Agora, Cristiano Beraldo, tem de todas essas modalidades que a gente já destacou aqui, quando a gente fala do PCC, das muitas ações que foram realizadas pela polícia, que acaba identificando a atuação do PCC em tantas áreas, né? A gente traz em destaque o tráfico de drogas, mas tem uma porção de outras atividades ilícitas que são exploradas pelo PCC. Agora, diante também do refinamento do trabalho das polícias pelos estados, mas especialmente a Polícia Civil aqui de São Paulo, também Ministério Público, Polícia Federal, quais são as áreas que a gente precisaria ficar atento em relação à atividade do crime organizado?
você indicaria também uma atuação na área virtual, crimes virtuais envolvendo até sites de apostas? É algo que certamente a gente poderá destacar aqui nos próximos meses, Beraldo? Eu não tenho a menor dúvida. Há um esforço contínuo de criar novos artifícios, novos negócios que sirvam de fronte, que sirvam até para lavagem de dinheiro do crime organizado. A gente fala das cifras aqui, centenas de bilhões de reais de uma atividade que não tem TED. Não tem alguém fazendo Pix para pagar um carregamento de cocaína. É no dinheiro. Agora, movimentar esse dinheiro é um desafio crescente. E é bem possível que mesmo as criptomoedas já sejam utilizadas para fazer transações dessa natureza, porque você tem hoje uma possibilidade dessas pessoas fazerem transações com menor exposição, não precisarem ficar com malas de dinheiro, caminhões de dinheiro para cima e para baixo. E esse ambiente virtual, ele é um ambiente que vai de A a Z. Tanto o golpe, né, o roubo de senha e tal, que talvez tenha substituído ou complementado o que a gente sempre viu acontecer no Brasil, de pessoas presas de dentro da prisão, utilizando o celular, ficam telefonando para os outros de madrugada para dizer: seu filho foi sequestrado, sua filha foi sequestrada, tem que pagar o resgate, senão eu vou matá-la e tal. E aí, por que não, já que estão dentro da prisão? Com acesso a celular, acesso à internet, acesso a tudo, ficarem promovendo esses crimes virtuais. Isso aí eu acho que já está em curso e deve ter uma dimensão bastante maior do que a gente imagina, Caniato. Ficaremos atentos em relação à movimentação dessa facção criminosa e também as operações que são realizadas pela polícia em São Paulo e também pelas forças policiais pelo país.